Olá, manas e manés! Este é mais um vídeo do meu canal, sejam bem-vindos. Eu hoje queria falar sobre um assunto que é muito recorrente no meu dia a dia. A questão dos estereótipos. De como a sociedade cria imagens de determinados grupos sociais e transforma essas imagens criadas a partir de preconceitos, ou seja, de ideias pré-concebidas acerca de um determinado grupo, e de certa forma acabam por imprimir a este grupo como única possibilidade de existência na sociedade o cumprimento desses estereótipos. Eu vou tentar falar de uma forma mais simplificada, tá? É assim, quando uma pessoa tem uma determinada reputação de que faz um determinado tipo de coisa ou tem algum comportamento em específico. Por exemplo, uma pessoa que tem fama de bêbado do bairro, não? Então, essa pessoa bêbado do bairro, mesmo nos dias em que essa pessoa não está bêbada, dizem, olha, lá vai o bêbado do bairro. E mesmo que essa pessoa, não estando bêbado, tenha algum problema, alguma discussão com alguém por algum problema, mesmo que essa pessoa tenha razão, vão dizer, olha, esse já está bêbado, então por isso está tendo esse comportamento. Ou seja, os estereótipos levam a que as pessoas sejam quase obrigadas a estarem enquadradas e serem julgadas o tempo inteiro dentro de um determinado padrão de comportamento que muitas vezes não corresponde à realidade de todas as pessoas pertencentes a esse grupo e muitas vezes até nem sequer tem nada a ver com nenhuma das pessoas que são partes dessa comunidade. No caso da nossa comunidade trans, há aqueles estereótipos muito conhecidos de que as pessoas trans todas se dedicam à prostituição, de que as pessoas trans são pessoas que muitas vezes tem problemas psicológicos, que pessoas trans são pessoas que no mercado profissional só têm acesso a ser ou manicures ou cabeleireiras ou trabalhar no sexo, ou enfim, não nos é dada muitas vezes a oportunidade de desenvolvermos nossos talentos dentro de outras áreas que não sejam este universo que foi designado e foi estigmatizado não como sendo o universo da pessoa trans. Por quê? Existe uma série de fatores que realmente levam a que a maioria das pessoas trans, por exemplo, não tenham acesso a concluir seus estudos porque são rechaçadas no ambiente escolar. Muitas vezes uma pessoa trans acaba por ser expulsa de casa porque muitas famílias não aceitam e essa pessoa acaba por ter que buscar a própria sobrevivência muito jovem. E na maioria dos casos, o único meio de sobrevivência que lhes aparece pela frente é a prostituição e acabam por se dedicar a esta atividade, não porque sonharam a vida inteira em se dedicar à prostituição, mas sim porque não há outro tipo de ramo de atividade no mercado de trabalho que assimile essas pessoas. E isso não é só no Brasil. Eu já vivi em Portugal, eu já vivi na França, já vivi em Espanha, em Madrid, agora vivo no País Basco. E em todos esses lugares onde eu já vivi, também já estive nos Estados Unidos, já estive em Israel, já fui a muitos países, para além do Brasil. Em Argentina, e em nenhum desses países eu me lembro de nenhum dia ter entrado em uma loja, ou num shopping, ou mesmo num bar durante o dia, numa cafeteria, e ver ali uma pessoa trans a trabalhar. Num banco, numa instituição pública, eu assim não me lembro. Eu sei de alguns poucos casos de pessoas trans que já estavam, por exemplo, no exercício de uma função pública e foi dada a essas pessoas a oportunidade de fazerem sua transição e continuarem exercendo seus cargos públicos dentro das instituições às quais pertenciam. Ao caso de um jovem policial militar, que é um rapaz trans, que inclusive há poucos dias eu vi um vídeo dele no YouTube,
Aí o caso da delegada da Polícia Civil de São Paulo, trans também, não me lembro o nome dela agora, eu deixo aqui na descrição abaixo o nome. E há alguns poucos casos assim de pessoas que sobressaíram dentro de outros ramos que não seja o sexo ou a estética. Atualmente já há alguns casos no meio do entretenimento, por exemplo, pessoas que têm se destacado na música, pessoas que têm se destacado em programas de televisão, não é? Tem pessoas que são modelos, mas sempre dentro desse universo, sabe? Parece que a única função social que nós conseguimos exercer para além da prostituição é sempre uma função meramente cosmética, no sentido de servir de paralelo para, olha, essa pessoa não é uma mulher, mas se parece tanto com uma mulher que, ok, vamos dar aqui um espaço, porque é exótico, é uma beleza diferente, sempre dentro desse escopo, desse espectro, não é? De certa forma, mesmo dando algum destaque, mas de forma marginal, nunca dando um destaque à real valorização do talento que aquela pessoa tenha, mas sim talvez somente do impacto visual que pode gerar. Ou, em casos raros, ok, eu admito pessoas, por exemplo, como a Pablo Vittar, que as pessoas gostam muito da música. Tem também casos como de outras pessoas que se tornaram celebridades, como me está faltando a memória agora, a Léo Áquila, por exemplo, que se destacou no jornalismo, mas dentro de um jornalismo um pouco também cosmético, não cor-de-rosa, digamos. Então, o único interesse que a sociedade parece demonstrar nas pessoas trans é ou para servirmos de modelo do que é a escória da sociedade, ou então quando para eles lhes fornece a possibilidade de sacar algum pink money, não? Não existe, parece, pelo menos no meu entender, uma preocupação real e séria por parte da sociedade em promover a integração das pessoas trans, principalmente nesse exato momento em que estamos vivendo uma crise política social muito grande, onde há muita polarização, e muito extremismo, e quase que em momentos como esses as minorias mais fragilizadas como nós acabamos servindo de arma de arremesso, não é, para grupos políticos que se baseiam em ideias fundamentalistas, ideias religiosas e uma série de questões que levam essas pessoas a crerem que para conseguir a validação do seu público-alvo lhes fica bem estar a atacar minorias oprimidas. E dentro desses grupos das minorias oprimidas, claro, as mais fragilizadas, como homossexuais, transexuais e a pobreza em geral, não? Acabam por ser os alvos mais fáceis desse tipo de ataques, não? Eu penso que a única maneira que nós temos de combater esse fenômeno é cada vez mais e mais buscando ocupar o maior número de espaços de fala possíveis e demonstrando que somos capazes de chegar e fazer um trabalho com a mesma qualidade de qualquer outro ser humano ou até melhor, não é? Porque com a nossa bagagem de resiliência, com toda a nossa história de saber e entender muito melhor do que a maioria das pessoas o que é discriminação, o que é ser excluída, o que é ter denegadas oportunidades, o que é ter que inventar maneiras de seguir sobrevivendo, faz de nós pessoas mais criativas, mais atentas a solucionar questões, tomando decisões rápidas, e nos leva a ter uma série de qualidades desenvolvidas, não é? Não que sejamos super geniais, mas que por uma questão de simples desejo de ser quem somos e pelo nosso instinto de sobrevivência, acabamos desenvolvendo essa série de capacidades que eu penso sim que podem ser muito úteis a partir do momento em que temos consciência do nosso real papel na sociedade, que não é o papel
da prostituta marginalizada, não é o papel da boneca cosmética, é o papel de pessoa política também, e de atores e atrizes social, no sentido de promovermos mudanças de paradigma na sociedade e transformarmos a forma como nos veem de uma forma positiva, através do nosso exemplo. Eu trabalhei muitos anos em associações LGBT e depois de muito tempo eu tive a oportunidade de trabalhar em uma associação cultural que não era de temática LGBT, e eu percebi que nos 3, 4 anos que eu estive nessa associação cultural que não era LGBT, eu sinto que fiz muito mais trabalho ativista do que nos outros 10 ou 15 anos que trabalhei com o coletivo LGBT. Por quê? Porque nessas associações LGBT eu estava a falar para pessoas que já estavam conscientizadas, que já estavam sensibilizadas. E só estávamos ali a confirmar umas para as outras aquilo que já sabíamos. E nessa associação cultural eu tive a oportunidade de lidar com pessoas hétero que nunca haviam tido contato com pessoas trans em sua vida e que finalmente muitas delas chegavam e diziam: poxa, Sara, eu antes de te conhecer eu tinha uma visão completamente diferente do que é uma pessoa trans, e hoje eu vou pela rua, se eu vejo uma pessoa trans, eu lembro-me de você e já vejo essa pessoa com outros olhos. Então eu penso que é muito isso, sabemos gerar empatia, não é? E só podemos fazer isso dando a cara, ocupando espaços, convivendo em sociedade, nos mostrando dentro daquilo que temos e sabemos de melhor, não é? Eu sei que muita gente vai dizer: ah, mas nós não temos obrigação de estar a provar nada para ninguém, a sociedade tem que nos aceitar como nós somos. Eu sei disso, mas esse processo vem sendo muito lento e me parece até que dá um passo à frente e 2 atrás, né? Quando estava no Brasil a governo do Partido dos Trabalhadores, nós vimos uma série de avanços sociais e tal, e agora estamos a ver isso tudo retroceder atrás, não é? Então, penso que a partir do momento que nós deixamos de estar simplesmente dependendo de que o Estado promova as transformações que nós necessitamos e passamos nós a sermos as agentes dessas transformações, essas transformações serão mais duradouras e até definitivas, não é? Porque vão resultar no empoderamento social e um empoderamento coletivo que não depende de validação institucional. E eu penso que assim é a única maneira que temos de realmente romper os estereótipos, entende? É quase que dizer que se não houvesse preconceito contra pessoas trans, não faria falta termos leis que protejam contra o preconceito, não é? Então, e penso também, por outro lado, que não basta somente termos leis. Há que ser desconstruída a mentalidade das populações. Há que ser desconstruídos os estereótipos. E a única forma de desconstruí-los é retirando esses estereótipos e substituindo-os por imagens verdadeiras daquilo que realmente somos. Eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito disso e que, se queiram, comentem aqui abaixo. E espero que tenham gostado do vídeo. Era isso que tinha para falar com vocês hoje. Se gostaram e querem receber mais conteúdo desse canal, subscrevam-se ao canal, ativem ali o sininho, não é, para receber notificações. E um beijo grande e até a próxima.